O que há de diferente dessa vez? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Tio Boica, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Quintessência. Sendo muito debatida nas redes sociais e fóruns da internet, a nova ordem mundial certamente é uma das mais famosas teorias da conspiração atualmente. Mesmo pessoas que usam a internet casualmente já devem ter lido ou visto alguém comentar sobre o globalismo, que seria uma seita secreta conspirando para subverter nações de todo o mundo em um novo governo de domínio global. Mas a verdade é que ordem mundial não é um termo puramente advindo de teorias da conspiração. Com o passar do tempo na história, nós já passamos por diferentes estruturas de poder, todas em ciclos, sempre com começo, meio e fim. E sempre que terminava uma ordem, logo começava outra. Um exemplo disso é que logo após a Segunda Guerra Mundial, que deixou destruídas as nações que antes eram as grandes potências que imperavam sobre o mundo, França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido, o globo se reconfigurou em uma nova ordem, mas desta vez bipolar. Era o início da Guerra Fria, em que de um lado estava a União Soviética e do outro os Estados Unidos. A ordem mundial define a hierarquia e o equilíbrio internacional de poder entre os países dominantes, suas áreas de influência política, econômica, diplomática e cultural. Ela sempre esteve em mudança constante e muitas vezes estes ciclos de poder terminaram em grandes e terríveis guerras, pois como os pistoleiros costumam repetir em filmes clichês de cowboys do Velho Oeste, esta cidade é pequena demais para nós dois. Quando os estados ficam grandes demais e explorar a sua população já não é o suficiente, as elites políticas que os controlam passam a olhar ao redor e veem novas oportunidades para encher ainda mais os seus bolsos. Foi assim durante o período colonial, durante as guerras napoleônicas, durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais e durante a Guerra Fria, que são apenas alguns poucos exemplos de como burocratas não pensam duas vezes na hora de colocar a vida de milhões de pessoas na frente de canhões e baionetas. Parando um pouco para pensar, se os políticos fossem obrigados a lutar nas guerras que criam, logo esses conflitos deixariam de existir. Como bem disse a música B.I.O.B. da banda System of a Down, por que os presidentes não lutam na guerra? Porque eles sempre enviam os pobres? Pois bem, em 1991, a União Soviética sucumbiu e se fragmentou. E então o mundo pôde ver as maravilhas do socialismo russo. As imagens da icônica queda do Muro de Berlim circulam até hoje, seja na internet, seja na memória de quem presenciou um dos momentos mais emblemáticos do fim do século XX. E com o seu desmoronamento rompeu-se também a ordem bipolar. Era o fim da Guerra Fria. Mais um ciclo terminava, e novamente em uma grande tragédia. Iniciava-se então a hegemonia absoluta dos Estados Unidos. A ordem mundial tinha mudado novamente, e outro ciclo tinha acabado de surgir. Um ciclo que perdurou até os dias atuais, e que nós estamos presenciando, pelo menos por enquanto. Essa nova fase pós-soviética, a partir de 1991, deixou os Estados Unidos e as grandes potências europeias sozinhos no mundo. Não havia mais uma grande oposição ao Ocidente. Começava a era das democracias, da liberdade, com muitas aspas, do repúdio à tirania, do capitalismo e do neoliberalismo. Eles disseram, mas quem estuda um pouco sabe que não foi bem assim. As ditaduras caíram, mas deram lugar a máfias que introduziram sistemas corruptos organizados. A tal liberdade não vale para criticar certas pessoas ou certos movimentos. Já o capitalismo neoliberal de livre mercado, de livre não tem nada, pois essas mesmas máfias construíram uma muralha burocrática que impede as pessoas comuns de fazerem negócios com agilidade, sem falar nos altos impostos. E tudo isso para proteger as empresas daqueles que os mantêm no poder, blindando-os assim de qualquer tipo de concorrência que possa surgir. Voltando ao assunto principal, nunca antes uma potência conseguiu projetar tanto poder no mundo como os Estados Unidos. E isso tudo se deve à grande globalização do século XXI. Com a crescente influência global sobre os demais países, agora que os soviéticos estavam fora do jogo, os Estados Unidos e o bloco europeu estavam com um caminho livre.
Então as suas elites governantes passaram a exercer forte pressão política, econômica, cultural e, é claro, militar sobre tudo o que fosse de seu interesse, sendo os eventos seguintes que marcaram essa época, de 1991 a 2021. A Guerra do Golfo, a invasão do Iraque, que mergulhou o país numa enorme instabilidade, a Primavera Árabe, cujo objetivo era derrubar as ditaduras tirânicas no Oriente Médio e Norte da África, mas que desencadeou as trágicas guerras civis na Líbia e na Síria, a Revolução Ucraniana de 2014, que também está em curso até hoje, e a Guerra ao Terror no Afeganistão, que terminou na humilhante saída americana no final de setembro, deixando aquele povo nas mãos do Talibã, grupo fundamentalista islâmico. As imagens das pessoas desesperadas agarradas ao trem de pouso do avião militar de carga vão ficar para sempre na história. Com o uso de sanções econômicas, o financiamento de agitadores e de grupos políticos com ideologia favorável aos americanos e europeus sufocavam países e políticos rivais. Nada podia fazer frente a tamanho poder. Entretanto, como foi dito acima, esses ciclos têm início, meio e fim. Com a ordem mundial atual não seria diferente, pois surgia no Oriente um gigante vermelho. Não era o retorno da União Soviética. Era algo tão ou até pior, a China. Para as sanções funcionarem, é necessário um amplo controle sobre o mercado internacional, pois senão o país-alvo vai simplesmente negociar com o vizinho. E foi justamente o que aconteceu quando a China anunciou um investimento de 400 bilhões de dólares no Irã em troca de petróleo no início de 2021. Desde as reformas que abriram o mercado chinês ao mundo, iniciadas por Deng Xiaoping, o país asiático viu taxas de crescimento anuais altíssimas. Tudo isso muito devido à abundante oferta de mão de obra barata, o que atraiu a atenção de empresas do mundo todo. Assim, o Oriente se tornou o grande eixo industrial global. Vietnã, Índia, Indonésia, Malásia e tantos outros seguiram o mesmo caminho. Países muito populosos e com uma grande parcela da população na extrema pobreza se tornaram o destino das linhas de produção dos mais variados produtos que encontramos no mercado hoje, desde produtos plásticos simples a sofisticadas peças de eletrônicos. Mas o que poderia dar errado? Quando as conversas com o Partido Comunista Chinês se iniciaram em 1971, na então gestão do presidente americano Richard Nixon, não se imaginava as consequências que esse movimento iria trazer no futuro. Era esperado que, ao ser exposto ao capitalismo, o comunismo chinês iria se dissolver. Mas isso nunca aconteceu. Sim, a China é atualmente a segunda maior economia do mundo, mas o PCC não demonstra que vai deixar o poder naquele país tão cedo. Muito pelo contrário, o que foi visto nos últimos anos foi a intensificação da repressão a qualquer oposição, com Xi Jinping mandando prender políticos e grandes empresários opositores, sendo o sumiço de Jack Ma, presidente executivo do Alibaba, o mais emblemático deles. Isso sem falar na violenta tomada de Hong Kong, que até então tinha certa independência, e nas ameaças de invadir Taiwan. Toda essa concentração de poder econômico na China e no resto da Ásia colocou novos players no jogo internacional de poder. O grande eixo das relações globais deixou de ser o Atlântico Norte. A bússola aponta agora para o Oceano Pacífico, que é atualmente o grande teatro da política internacional. É inegável dizer que estamos indo rumo a uma nova Guerra Fria. Os atores são os mesmos, mas a disposição entre coadjuvantes e protagonistas é bem diferente. Com a ascensão chinesa, a tendência é o aquecimento das tensões. Se você, caro espectador, acha que as coisas estão ruins, pode esperar, pois vai piorar. Os Estados Unidos estão enfrentando uma das maiores crises sociais, políticas e econômicas de sua história recente. Os protestos do BLM e as eleições de 2020, que terminaram com a embaraçosa invasão ao Capitólio, mostraram ao mundo que o Tio Sam está mergulhado num lamaçal de problemas internos. Com os países europeus não é muito diferente. O inverno está chegando e, muito por causa da tola política ambiental, eles se encontram dependentes do gás russo. Protestos contínuos contra o passaporte da picadinha demonstram indignação da população quanto aos seus líderes. Pode-se somar ainda a crise imigratória de refugiados africanos e árabes que fogem dos conflitos causados pelos próprios europeus.
Levando em conta todo esse cenário, é difícil imaginar que com a Agenda 2030 e o Grande Reset, as elites globais vão dominar o mundo. O globalismo do Jorginho Soros chegou sim muito perto de acontecer, pois desde o começo da década de 90 que os Estados Unidos e a União Europeia são as maiores potências na conjuntura internacional. Levando também em consideração que o quadro político destes países foi dominado por políticos progressistas de esquerda e de centro-esquerda, Obama era a estrelinha da grande mídia, Greta idem. O discurso ambientalista era difundido sem muita discordância, praticamente não havia oposição. Mas agora a situação é completamente diferente do que vimos no início do milênio. Se George Soros e seus amigos quiserem mesmo avançar com seu projeto de poder de ordem global, eles vão ter que primeiro pedir autorização para Vladimir Putin e Xi Jinping. A ordem mundial atual que estamos presenciando está se dissolvendo. Ela faz parte de um ciclo que foi costurado na hegemonia americana do período pós-soviético, em que a Rússia estava em completo caos e a China ainda não mostrava suas garras. O fato é que agora a Marinha Chinesa já opera mais navios que a Marinha dos Estados Unidos, que é a maior potência bélica do mundo atualmente. Eles ainda estão muito longe de se equiparar ao poderio dos imponentes porta-aviões da Marinha Americana, mas logo poderão se equiparar levando em consideração a velocidade e o empenho dos estaleiros chineses. A situação é tão preocupante que o presidente Joe Biden chegou a oferecer a tecnologia dos submarinos nucleares à Austrália, um movimento inédito na história, que mostra o nível das tensões. Deng Xiaoping tinha como lema: esconda a sua força e aguarde sua vez. Se a vez da China está por vir, isso só o tempo vai dizer. O Partido Comunista Chinês quer a China como potência mundial hegemônica até 2050, o que atrapalha os planos globalistas. Estamos no limiar de uma nova era, numa briga entre governos do Oriente e do Ocidente. Entretanto, desta vez, graças à descentralização da informação e principalmente da moeda, graças ao Bitcoin, o indivíduo tem como fugir de toda essa opressão. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!